Olá, bem-vindos à aula número 11. Hoje nós vamos continuar falando sobre PIF e falar um pouco sobre boa ordenação também. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre essa história de princípio. O que é princípio? Princípio da indução finita, e hoje nós vamos ver o princípio da boa ordenação. Bom, princípio é o mesmo que axioma. Vocês lembram lá na primeira, segunda aula, a gente comentou sobre isso. Quando a gente quer construir a matemática lá do início, tem certas coisas que são admitidas como verdades, né, os axiomas, e a partir dali vai se construir toda a matemática. Então, axioma e princípio é a mesma coisa. Okay? Então, o princípio da indução finita é uma... A gente tem que agregar as coisas que a gente aceita lá no começo. Ok, e esse princípio da boa ordenação? Bom, ele é equivalente ao princípio da indução finita. Porque vamos pensar um pouco, como assim é equivalente? Esses princípios, axiomas que a gente usa, precisa ser sempre os mesmos? Todo mundo usa sempre os mesmos? Não, pode variar um pouco. Okay? Mas o que a gente quer é que o edifício construído em cima seja o mesmo, né? Que valham certas coisas que a gente quer, que já sabe que valem para os números naturais, né? Por exemplo, né, quando a gente está tratando dos números naturais. Então, eu posso escolher se eu vou colocar o princípio da indução finita ou o princípio da boa ordenação. Se eu puser o da boa ordenação, eu consigo provar como teorema o princípio da indução finita. Se eu colocar como axioma o princípio da indução finita, aí eu provo como teorema o princípio da boa ordenação. Então, é nesse sentido que eles são equivalentes. Okay? O princípio da boa ordenação, vocês vão ver, ele tem um enunciado muito simples, mas ele quase não é usado para demonstrações. O princípio da indução finita é bem mais usado. Então vamos... Aqui eu estou mencionando, né, que eles são equivalentes. Isso é importante a gente saber disso. Tudo que você conseguir provar com o princípio da boa ordem, você consegue, ou boa ordenação, você consegue provar com o princípio da indução finita, seja ele o fraco ou o forte, tá? Não fraco nenhum chama fraco, eu me enganei aqui. Seja ele o forte ou o não forte, tá? Que a gente chamou de primeira forma. Bom, este é o princípio da boa ordenação. Vocês vão ver em muitos lugares chama princípio da boa ordem também. Isso é escolhas. Seja um subconjunto não vazio de N, então existe um elemento Azinho de A, tal que Azinho menor ou igual a N para todo N de A. Né? O que quer dizer? O Azinho é menor ou igual do que qualquer elemento de A. Em suma, o que está dizendo é que se você pega um subconjunto não vazio dos naturais, ele tem um mínimo. O que quer ter um mínimo é um elemento lá dentro dele que é menor ou igual a todos os outros elementos. Então, é esse o princípio da boa ordenação. É engraçado, né? Porque ele parece muito mais simples. Quando está enunciado assim, parece mais simples que o PIF. Mas não é, é equivalente. Okay? Então, se isto aqui é verdade, o PIF também vai ser verdade. O princípio da indução finita, seja ele em qual versão for. Tá? E vice-versa. Bom, eu vou fazer agora um exemplo de uso do teorema do princípio da boa ordenação, mas para isso eu vou usar um jogo de NIM, que eu não sei se vocês conhecem. NIM tem um monte de jogos que são tipo NIM, assim, né? Tem o princípio do jogo de NIM. A ideia é que você tem pilhas de objetos e os jogadores vão retirando objetos da pilha. E vence quem retirar o último. Okay? Então, nessa versão que a gente são duas pilhas de moedas com o mesmo número de moedas. E os jogadores vão se alternando. A regra do jogo é que você só pode mexer em uma das pilhas. Então, eu posso tirar uma, duas, quantas moedas forem, mas de uma pilha só. Aí o próximo jogador vem e joga a jogada dele. Então, é isso. Começamos com duas pilhas com o mesmo número de moedas. E um joga, outro joga, um joga, outro joga. Vamos entender melhor essa situação, né? Como é que a gente entende melhor? Fazendo um exemplo e, de preferência, com um número pequenininho. Então, um número pequenininho bom aí é 1. Okay? Vamos lá.
uma moeda em cada pilha. O que acontece? É dada essa situação, tem uma pilha de uma moeda, outra pilha de uma moeda, 2 jogadores. Cada um vai jogar e quem tirar a última moeda vence. Bom, é óbvio que o segundo jogador vai vencer, porque o primeiro jogador, a única coisa que ele pode fazer é retirar uma das moedas, porque ele só pode mexer em uma pilha. Na hora que ele retirou uma das moedas, sobrou uma, o segundo jogador vai lá e vence. Tá? Então, aí não tem escapatória, é tudo obrigado, né? Não tem escolha para jogador nenhum. E o segundo vence. Tá? Agora, vamos ver uma pilha com agora, 2 pilhas com 2 moedas em cada pilha. O que acontece? Vou olhar agora só do ponto de vista do segundo jogador. O primeiro jogador tem alguma escolha para fazer? Tem. Tá? Ou ele retira uma pilha inteira, ou ele retira uma moeda de uma pilha. Não tem mais que essa escolha. Então, começou assim, eu vou escrever 2, 2, para dizer que são 2 pilhas com 2 moedas cada. Depois que o primeiro jogador jogou, vai ficar assim, 1, 2 ou 0, 2. É claro que tanto faz se eu fizer 2, 1 e 2, 0, né? A ordem aqui, qual pilha é qual, não importa, tá? Mas ou ele tirou uma moeda de uma pilha, ou ele tirou uma pilha inteira. Tá? Então, ficou 1, 2 ou 0, 2. Tá certo? Se ficou 0, 2, o que o segundo jogador faz? Ele quer vencer, né? Então, ele retira a pilha inteira e pronto, ele venceu o jogo. Tá? Porque vence o jogo quem tirar a última moeda. Então, ele retira as 2 últimas moedas e pronto, acabou o jogo. E se o primeiro jogador jogou e ficou 1, 2, em vez de ficar 2, 2, quer dizer, uma pilha com uma moeda, uma pilha com 2. O segundo jogador tira só uma moeda da segunda pilha e aí fica com 1, 1. E 1, 1, o primeiro jogador vai ficar com essa configuração, 1 e 1. E 1, 1, a gente já viu que o primeiro jogador vai perder. Né? Então, qual que foi a ideia aqui? Ele voltou para o caso anterior. Ou ele vence de cara, ou ele faz uma jogada que volta para o caso anterior, e no caso anterior a gente já viu que o segundo jogador vence também. Então, na verdade, está com uma cara de que o segundo jogador vai sempre conseguir vencer. Né? Isso é o que a gente chama, tem uma estratégia vencedora para o segundo jogador. Significa que, cuidado que isso traz mal entendidos a respeito dessa história. O que é ter uma estratégia vencedora? Quer dizer que se ele jogar direitinho, segundo a estratégia, ele vai vencer. Tá? Agora, se ele fizer bobagem, não vai vencer, porque nada garante, nada é a prova de você fazer bobagens e distrações. Tá certo? Então, se o cara fizer bobagem, perde. Isso é sempre assim. Mas se ele jogar direitinho, ele vence. Olha, pensa no jogo da velha, aquele que a gente está acostumado. Se os 2 jogadores não fizerem bobagem, o jogo empata. Tá certo? Então, nesse caso aqui, se o segundo jogador não fizer bobagem, ele vai vencer o jogo. Ele tem uma estratégia vencedora. Tá? Então, só para ilustrar aqui a sequência de jogadas que garante a vitória do segundo no caso 2-2. Tá? O primeiro jogador aqui é bifurcado, porque eu não sei como o primeiro jogador joga. Então, ou ele joga e deixa 0-2 na mesa, ele tirou uma pilha inteira, ou ele joga e deixa 1-2 na mesa, só tirou uma moeda. Se ele jogar 0-2, o segundo jogador ganha imediatamente. Se ele jogar 1-2, aí o segundo jogador joga para ficar 1-1. E daí a gente já sabe que em 2 passos ele vai vencer. Então é isso que, assim que a gente analisa esses casos iniciais. Só que a gente fez 2 moedas com cada um. Né? Vamos tentar fazer a coisa um pouquinho melhor. Então, eu vou chamar de JN o jogo que se inicia com 2 pilhas de N moedas cada. Tá? Não quero, para não ter que ficar falando toda hora 2 pilhas. Então, o jogo chama JN, quer dizer que são 2 pilhas com N moedas em cada. Então, o que a gente acabou de ver? Que se for J1 para o jogo J1 ou J2, o segundo jogador sempre consegue vencer. E a gente vai tentar provar isto aqui. Que no jogo de NIM, com 2 pilhas com o mesmo número de moedas, o segundo jogador sempre consegue ganhar. Ou seja, eu estou querendo provar que para qualquer JN,
O segundo jogador sempre vai ter uma estratégia para vencer. Tá? Vamos usar o princípio da boa ordenação para provar esse negócio aí. Lembra o princípio da boa ordenação, né? Que todo conjunto, subconjunto dos números naturais que não for vazio tem um mínimo. Tá? Então, prestar atenção aqui que tem algumas delicadezas nessa demonstração. Ó, o que a gente vai... Aqui pulou. Vamos ao princípio da boa ordenação. Então, o que a gente tem que provar? Que para todo n nos naturais estrela, né, porque o primeiro caso é o jogo com uma moeda em cada, o segundo jogador sempre consegue garantir sua vitória no jogo JN, ou em JN. Então, vamos começar assim. A gente considera um conjunto A, que é o subconjunto dos naturais, tais que o segundo jogador não consegue garantir sua vitória em JN. Então, cuidado com esse não aqui. Tá? Então, o meu conjunto A, esse não aqui, então, o conjunto A é dos N's, tais que o segundo jogador não consegue garantir sua vitória. O que a gente quer é mostrar que o A é vazio, né? que esse A não existe, que o segundo jogador sempre consegue garantir sua vitória. Tá? Então, a gente ainda vai fazer a prova por contradição. Então, vamos supor que o A seja vazio, né? Que é o que a gente não quer. A gente quer a gente quer mostrar que o A é vazio. Vamos supor que ele não é vazio. Desculpe, falei errado. Então, vamos supor que o A não é vazio e vamos tentar chegar a uma contradição. Tá? Então, lembrando, o que é o A? É o conjunto dos N's, tais que o segundo não consegue ter uma estratégia vencedora no jogo JN. Então, se o A é não vazio, o princípio da boa ordem garante que tem um cara que é o mínimo do A. Então, o que é o mínimo do A? É a menor pilha, né, quando você tem as duas pilhas de tamanho 2, de tamanho M, que o segundo jogador não vai conseguir ganhar esse jogo. Tá? Então, ok. Então, M é isso. Tá? É o jogo JM, é o jogo com a menor pilha que o segundo jogador não consegue ganhar. Quer dizer que para menores do que M, o segundo jogador consegue ganhar. Né? Bom, o M é maior que 1. Sim, é verdade, porque a gente já mostrou que no J1, né, no jogo com uma pilha com uma moeda, o segundo jogador vence. Então, o M tem que ser maior que 1. E vamos agora analisar o jogo JM. Estamos lá jogando o JM. Tem duas jogadas possíveis para o primeiro jogador. Tá? Você tem M moedas em cada pilha. Ou ele retira algumas, ou todas as moedas de uma das pilhas. Não tem outra coisa para fazer. Tá? Ou você mexe numa das pilhas, tirando algumas moedas, ou tira a pilha inteira. Tá? Então, se o jogador 1 retirar a pilha inteira, o jogador 2 vai vencer. Né? Porque aí ele retira a outra pilha inteira e vence o jogo. Agora, vamos ver o que acontece se o jogador 1 retira só algumas moedas de uma das pilhas. Aí, o jogador 2 retira o mesmo número de moedas da outra pilha. E o que vai ficar? Vão ficar duas pilhas com um número menor de moedas. Agora, olha o que acontece. Com um número menor, K, né? Vou chamar de K. Mas a gente sabe que um número menor que M de moedas tem estratégia vencedora para o segundo jogador. Então, aqui também o segundo jogador vai acabar vencendo. Então, é isso que está aqui embaixo. Como M é o mínimo elemento de A, para K menor que M, o K não está em A. Quer dizer que tem uma estratégia vencedora. E ele vai conseguir a vitória. Então peraí, como é que é? Está um pouco embrulhado isso aí, né? Como é que eu provei exatamente? Eu provei que tem uma estratégia para o segundo ganhar. Mas qual que era a minha hipótese? Era que a gente estava no jogo JM, que não, é o primeiro, é o menorzinho, o M, que não tem estratégia para o segundo ganhar. Então, eu cheguei numa contradição. Ok? E de onde veio essa contradição? Veio de ter suposto que aquele meu A lá atrás era vazio. Então, ele era diferente do vazio, desculpe. Então, ele é vazio, que é o que eu queria provar. Então, eu acabou
acabei mostrando que o A era vazio, que era o que eu queria provar. Tá? Agora, só para ver como é que foi a estratégia mesmo, você começou com MM. E como é que o primeiro jogador joga? Não sei, eu não tenho controle do primeiro jogador. Ele joga KM, né? Tira alguns e fica com um K menor que M de moedas numa pilha e M na outra, ou tira uma pilha inteira. Se ele tira uma pilha inteira, acabou o jogo. O segundo jogador tira outra pilha e ganha. E se ele jogou KM, o que o segundo jogador faz? Ele imita a jogada do primeiro jogador. Ele faz ficar KK, né? Ele retira desta pilha aqui, que ainda tem M, o suficiente para ficarem duas pilhas iguais. A hora que ficar duas pilhas iguais, e está na vez do primeiro jogador de novo, o segundo sabe que vai poder ganhar o jogo. Tá? Então, vocês percebem? Aí a indução está escondida aí, né? Isso aí não está muito escondida, está bem evidente, né? Porque eu sei o caso anterior, né? Ou os casos anteriores. Então, okay? Mas a gente acabou provando isso usando o princípio da boa ordenação. Tá? Então, aqui está a finalização, né, da demonstração, para deixar ela escrita bonitinho. Eu sugiro fortemente que vocês revejam tudo isso aí, porque essa demonstração está como um nó, assim, né? Tem contradição, tem boa ordenação que é novo, então tem muita coisa nova para ver. Vocês observem que a demonstração fornece um modo de ganhar para o segundo jogador. Tenta isso com alguém, com algum amiguinho. Tá? Pega as duas pilhas de moeda iguais. Se o segundo jogador imita a jogada do primeiro, então o primeiro, sei lá, tira 4 moedas de uma pilha, o segundo vai lá e tira 4 moedas de uma pilha. Então, o objetivo do segundo jogador é sempre deixar para o primeiro 2 pilhas iguais. Se ele jogar assim o tempo inteiro, ele vai ganhar o jogo. Tá? E dá para fazer essa mesma demonstração que eu fiz usando o PIF. Talvez até seja um pouco mais natural, mas eu queria fazer alguma com o princípio da boa ordenação. Eu sugiro vocês darem uma olhada para ver se vocês entendem qual que seria o passo de indução e tal. Eu acho que vai dar para entender pelo jeito da demonstração da boa ordenação, já dá para ver o PIF lá dentro. Né? Ok? Bom, essa, na verdade, vai ser a última aula mais sobre PIF e essas coisas, então a gente vai terminar com um problema clássico, né, para relembrar como é que faz uma demonstração usando o PIF, o clássico. Tá? Eu quero demonstrar essa fórmula aqui, que é a somatória dos quadrados, né, 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, até n ao quadrado, pode ser expressa por essa fórmula aqui, n que multiplica n mais 1, que multiplica 2n mais 1 sobre 6, tá? Para todo n nos naturais. Então, tem uma fórmula, quero mostrar que ela vale para todo n. Então, vamos fazer aí, vamos usar a indução. Caso inicial. Qual que é o caso inicial? N igual a 1, tá? Para todo n em n estrela, né? Então, o caso inicial aqui, para a gente, é n igual a 1. Bom, como sempre, o caso inicial é fácil de provar. A igualdade vale. Por quê? Coloca n igual a 1 aqui nessa somatória, né? E vai de 1 até 1, a soma de i ao quadrado. Então, isso dá só o 1 ao quadrado. Tá? Coloca n igual a 1 aqui nessa fórmula da direita. Isso vai dar 1 vezes 2 vezes 3 sobre 6, que dá 1 também. Então, pronto, acabou. O caso inicial é só fazer essa continha. As duas fórmulas dão a mesma coisa, então vale a igualdade. Ok. Agora eu quero provar o passo de indução, que é sempre a parte mais delicada. Como é o passo de indução aqui? Eu vou fazer a indução não a forte, né? Não precisa, eu acho. Não precisa da forte. Pega um K maior ou igual que 1. A gente precisa mostrar que, se a fórmula vale para K, então a fórmula também vale para K mais 1. Então, a minha hipótese de indução é que a fórmula vale para K. Tá? Que eu quero provar que ela vale para K mais 1. A hipótese de indução está aqui. Tá? Isso aqui é a hipótese de indução. E daí eu quero provar que a fórmula vale para K mais 1. Esse é o meu objetivo.
Ou seja, né, aqui essa linha de baixo, o que é que está escrito? Eu quero mostrar essa implicação, que se vale para cá, vale para cá mais um. Tá? Por que tem de importante aqui para ser notado? O que quer dizer a fórmula vale para K mais 1? Ela vale quando eu substituo no lugar do N o K mais 1, que é o que está escrito aqui no lado da direita. Ok? Bom, então vamos fazer a conta para ver. Eu estou fazendo, agora eu vou começar, assim, eu vou ver como é a soma de K mais 1 dos K mais 1 primeiros quadrados, tá ok? Então, mas eu já sei que eu quero usar a minha hipótese de indução, né? Então, como é que eu faço? A soma dos K mais 1 primeiros quadrados é a mesma coisa que se eu fizer dos K primeiros quadrados e somar o K mais 1 ao quadrado. Tá? Agora, eu vou usar aqui, nessa soma dos K primeiros quadrados, minha hipótese de indução. Ela está aqui, a hipótese de indução. Quando eu transformei este soma dos K primeiros quadrados nessa fórmula aqui. K que multiplica K mais 1, que multiplica 2K mais 1 sobre 6. É esta a hipótese de indução. Né? A hipótese de indução é isso aqui. Está mostrando que isto é igual a isto. Bom, e aí somando K mais 1 ao quadrado. Tá bom. Então, já usei minha hipótese de indução pelo menos uma vez. Vamos ver se isso já vai bastar. Isso já vai bastar, porque, olha, aí eu vou desenvolvendo as contas aqui. Coloco esse K mais 1 ao quadrado no mesmo denominador e eu vou ficar com isso aqui. K mais 1, né, fazendo as continhas, que multiplica 2K mais 2 mais 7K mais 6. Agora, eu quero chegar nessa outra fórmula aqui. Então, gente, quando você está numa situação dessa, você quer chegar nessa outra, basta ver se isso, por acaso, é igual àquilo, pronto, o seu problema já acabou. Tá? Não é que a gente passa daqui para cá porque a gente tem uma inspiração fantástica de colocar o K mais 2 em evidência. Não. Eu passo daqui para cá porque eu sei que eu quero chegar aqui. Então, eu faço as contas ao contrário para ver se eu já cheguei onde eu quero. E, de fato, eu cheguei. Então, acabou a demonstração aí. Tá ok? Então, essa acabou, mostrou o passo de indução. Lembra sempre disso, nas provas por indução, a dificuldade costuma ser o passo de indução, né? É aí que você tem que focar a sua energia. E sempre, como é o passo de indução? É uma implicação que tem que ser mostrada, alguma coisa do tipo A implica B. Né? Que ou você prova diretamente nessa parte do A e vai chegando no B, ou outra alternativa é provar a contrapositiva, que não A implica, não B implica não A. Isso a gente falou lá naquela... Bom, a gente já falou em aulas anteriores. Ok? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham curtido essa parte do PIF, esses exemplos diferentes que foram dados. A aula que vem nós vamos ver outra coisa. Tchau, obrigada.